Tem acontecido um fenômeno curioso. O Brasil ele tem sido palco de debates públicos sobre ciência, sobre como que a ciência raciocina, sobre metodologia científica, desde que a pandemia se tornou uma realidade. A pandemia trouxe para a gente a importância de se desenvolver uma vacina, de ter remédios eficazes contra um determinado vírus. E então a ciência ela saiu do âmbito acadêmico e passou a ter uma visibilidade maior. Isso é excelente, só que trouxe vários problemas junto. Pelo Brasil não ter uma alfabetização científica, e realmente não tem, as pessoas têm falado sobre ciência cometendo muitos erros, porque elas não sabem o básico sobre como ciência funciona, e é isso que a gente vai discutir um pouco hoje. Uma das primeiras coisas importantes a ser dita e que as pessoas que conversam sobre esse assunto nos bares têm que saber entre as suas famílias e etc., é que a ciência ela tem um critério de demarcação. A gente tem um epistemólogo que ele chama Karl Popper e ele demarcou qual é o critério, né, para o que a gente chama hoje de hipótese científica. O que a gente pode considerar uma hipótese científica e o que a gente não pode não considerar, que é a falseabilidade. A falseabilidade ela é um critério que determina que uma hipótese ela só se constitui científica quando ela é passível de ser falseada. Ou seja, quando a gente pode provar que ela é falsa. Isso faz com que a ciência seja muito rigorosa e muito confiável. Deixa eu dar um exemplo que talvez fique mais claro. Se eu tenho uma hipótese que é o seguinte: amanhã vai chover. Isso não se constitui uma hipótese científica. Por quê? Porque como que eu vou provar que isso está errado? Como que eu vou provar que amanhã não vai chover? Amanhã provavelmente vai chover em algum lugar. Como que eu posso transformar essa hipótese numa hipótese científica? Pode ser, por exemplo, dessa forma. Amanhã, entre 11 e 12 horas do horário de Brasília, vai chover na Praça Quarto Centenário, que é uma praça de Guarulhos. Isso sim é uma hipótese científica, porque eu posso falseá-la. Eu posso ir lá amanhã, exatamente nesse horário, e ver se chove ou não. Uma vez que chova, é porque a minha hipótese foi corroborada, então ela é considerada uma verdade. Se não chover, é porque minha hipótese foi refutada e ela é falsa. Isso é muito importante. Pelas pessoas não saberem disso, a gente escuta muitos argumentos não falseáveis e isso é muito complicado. Eu vou dar um exemplo para vocês que é bem clássico dentro da ciência e que explica por que uma hipótese não falseável não é uma hipótese científica. Existe um exemplo que a gente chama de dragão na garagem, que é mais ou menos assim. Um cara ele vem e ele diz que tem um dragão na garagem dele. E aí todas as pessoas que escutam essa questão, esse fato, ficam bem impressionadas. Nossa, tem um dragão na garagem desse cara. As mídias começam a saber dessa história e de repente estão todas elas na casa, né, dessa pessoa e se preparam para ver que dragão é esse. E aí ele abre a garagem dele e não tem nada lá dentro. E as pessoas se perguntam: cadê esse dragão? E o cara responde: tá aí, vocês não estão vendo? Porque é um dragão invisível. Mas tem um dragão invisível na minha garagem. O ponto aqui, gente, é: prova que esse cara tá mentindo ou que ele tá errado. Não tem como. Se ele tá dizendo que tem um dragão invisível na garagem dele, eu não tenho como provar que não tem. Por isso não é uma hipótese científica. Vocês entendem a questão? Se eu jogo para a pessoa um argumento que não pode ser descoberto falso, ele não é um argumento válido, como, por exemplo, o dragão de garagem. É por isso que a ciência criou esse critério de demarcação, porque se você não pode provar que algo é falso, você não pode fazer absolutamente nada com isso, né? Muito menos descobrir a realidade sobre o mundo à sua volta. Um outro motivo que faz com que
esse critério de demarcação seja muito importante é o fato de que ele previne a gente contra um padrão cognitivo que a nossa espécie tem, que é chamado de viés de confirmação. No que consiste isso? O ser humano, ele tem um padrão cognitivo, como eu disse, onde ele tem uma constante. Qual é essa constante? Quando a gente tem uma ideia sobre uma determinada coisa, né, quando a gente tem uma certeza sobre algo, o que acontece é que a gente só presta atenção dali para frente às evidências que corroboram com o que a gente já acha. E a gente negligencia as evidências que depõem contra a nossa opinião já formada. Isso é chamado de viés de confirmação. Vou dar um exemplo que talvez fique mais claro. Esse cara fala, né? Nossa, eu tenho uma falta de sorte absurda. Toda vez que eu chego na parada, o ônibus acabou de sair. Qual é o ponto aí? Pensem quantas vezes esse cara chegou na parada de ônibus e o ônibus estava exatamente ali, como se estivesse esperando ele. Só que ele simplesmente não levou em consideração essas vezes, porque não corroboravam com a ideia dele de que ele era azarado e sempre perdia o ônibus. Isso é viés de confirmação. A falseabilidade ajuda a gente a não cair nisso, né? É por isso que a gente fala tanto que a ciência ela não é uma coisa pessoal, né? A ciência ela é objetiva. A gente sabendo que tem esse padrão cognitivo, como que a gente faz para não cair nele? Tem um exemplo que também é bastante clássico, que é dos cisnes brancos. Vamos dizer que eu tenho uma hipótese que é assim: todos os cisnes são brancos. Essa é a minha hipótese. Ela é uma hipótese científica? É, porque eu posso provar que é falso. Então, até aí, tudo bem. Se eu não uso esse método de falseabilidade, o que pode acontecer comigo? Eu posso ir atrás dos cisnes brancos, ir atrás de vários cisnes brancos. E o que vai acontecer? Eu vou encontrar muitos cisnes brancos. E aí eu vou chegar à conclusão de que sim, minha hipótese está correta. Todos os cisnes são brancos. Só que isso vai constituir um erro. Se eu utilizar o método de falseabilidade, eu não caio nesse erro. Percebam. Se eu usar o método científico correto, o que eu vou fazer? Em vez de ir atrás de cisnes brancos para provar que a minha hipótese está correta, eu vou tentar primeiro provar que ela está falsa. E eu vou atrás de cisnes de outras cores. Cisnes rosas, pretos e etc. Uma vez que eu não encontre nenhum outro cisne de outra cor, eu posso chegar à conclusão de que só tem cisnes brancos. Mas uma vez que eu encontre um cisne de outra cor, eu sei que a minha hipótese está errada. Tem um engano muito clássico das pessoas. As pessoas acham que a ciência existe para provar que as coisas estão certas. E isso não é exatamente verdade. Para ser mais exata, a ciência existe para provar que as coisas estão erradas. E uma vez que ninguém consegue provar que aquilo está errado, isso é considerado uma verdade científica, pelo menos provisoriamente. Uma das coisas que não se permite ser falseada são as teorias da conspiração. Porque as teorias da conspiração, elas são muito difíceis de você rebater. Né? Porque uma pessoa fala, por exemplo, que tem reptilianos vivendo no subsolo do nosso planeta. Como que você vai provar que não tem? Né? E se você falar para ele assim, nossa, mas qual é a evidência de que tem essa espécie de reptilianos vivendo do nosso subsolo? E ele vai responder para você, não tem evidência porque as autoridades estão guardando essas evidências. E aí? Então a teoria da conspiração é muito difícil de ser rebatida, porque ela em si já aponta que existe uma conspiração para que aquela verdade não venha à tona. E aí, como é que você rebate isso? Cientificamente você nem tem que rebater, porque a ideia é justamente só se utilizar e só se entender como hipótese científica aquilo que pode ser falseado. Então, de novo, muita gente usa um argumento que não pode ser rebatido acreditando que o seu argumento está muito forte e muito correto, quando na verdade ela nem é uma hipótese científica para começo de conversa, justamente porque não segue o critério de demarcação de ciência, que é a falseabilidade. Eu falei para vocês que uma vez que ninguém consegue provar que aquilo é falso, aquilo é considerado uma verdade científica provisória.
Eu falei isso porque na ciência as coisas nunca são pétreas. A gente nunca considera uma verdade como autoevidente, né? Tem que ter todo um processo por trás que vasculhe aquela informação e chegue a uma conclusão específica. A coisa se dá mais ou menos de uma seguinte forma. Uma equipe de pesquisa que pesquisa um determinado fenômeno ou um determinado assunto faz experimentos e chega a um determinado resultado. O que acontece é que todo o resto da comunidade científica que pesquisa sobre o mesmo assunto tenta derrubar esse resultado, tenta provar que esse resultado é falso. Uma vez que ninguém consegue, é porque aquilo tá certo, tá correto. Quando eu explico isso, algumas vezes as pessoas acham que a ciência é um campo de guerra. E não, gente, de forma alguma, tá? Os cientistas já sabem que a ciência funciona assim. Eles já sabem que uma vez que eles publiquem os resultados de algum experimento, o resto da comunidade científica vai utilizar um método de falsibilidade e vai tentar provar que está errado. Uma vez que ninguém conseguir, é porque aquilo está correto. E é assim mesmo, é para ser dessa forma. E é por isso que a ciência é tão confiável, porque ela é muito criteriosa. E aí eu vou chegar naquele ponto que eu expliquei para vocês sobre a verdade ser provisória. A ciência ela nunca entende uma verdade, né, como absoluta. E eu já escutei muitas pessoas falando que por causa disso não confiam na ciência. O argumento delas é o seguinte: como é que eu vou confiar numa coisa que pode mudar em algum momento? E aí é que está o ponto. Essa ideia ela tem dois erros argumentativos. O primeiro deles é que uma coisa que não tem problema nenhum em dizer quando erra, em afirmar quando erra, em contar quando erra, deveria ser muito mais segura do que qualquer outra coisa. Vocês conseguem pensar em pessoas que falam tão facilmente quando erram? Difícil, né? Instituições, mais difícil ainda. A ciência não. A ciência ela não tem problema nenhum em dizer, isso aqui estava errado. De novo, porque ela não é pessoal, né? Ela é objetiva. Então, uma das coisas é essa, né? Um método que não se prende às suas verdades e quando descobre algo mais correto, conta, né? E não tem problema, deveria ser muito mais seguro do que qualquer outra coisa. Tem muitos cientistas que falam uma coisa que eu concordo muito, que é assim: o método científico ele é perfeito? Não, ele não é perfeito, mas ele é de longe a melhor coisa que a gente tem para descobrir sobre a realidade ao nosso redor. Bom, um segundo motivo que demonstra o erro das pessoas que acham que não devem confiar na ciência porque as verdades são provisórias. Gente, não pensem na ciência como uma coisa estática, pensem num processo, pensem como uma linha, um contínuo, como eu estou colocando aí na tela. Quando a gente diz que uma verdade é provisória, isso significa que, imaginem que a verdade dos fatos, né, se é que ela existe, está exatamente nessa ponta, e a verdade que a ciência chegou até agora está um pouco além do meio. Depois, outras tecnologias são desenvolvidas, outros experimentos são feitos e a gente descobre outras questões. Não necessariamente essas que já eram consideradas corretas são jogadas fora. Pode ser que esses novos resultados complementem e deixem a coisa mais completa mesmo do que estava antes. Então não é que as verdades científicas são completamente descartadas a todos os momentos e outras tomam o lugar. Não é dessa forma. As pessoas acham que é assim, de novo, porque a gente não tem alfabetização científica no Brasil. Então, um consenso científico, né, não é uma verdade absoluta, mas é resultado de um processo super rigoroso, onde todo mundo tentou provar que aquilo era falso e não conseguiu. Então, se isso não é motivo para se confiar, eu não sei mais o que seria. Uma outra coisa importante de se saber é um conceito que é chamado de evidência anedótica. Do que se trata essa evidência? Essa evidência anedótica é o pior tipo de evidência que se pode ter e ela não se constitui uma evidência científica. Ela é mais entendida como um erro de evidência. O que é evidência anedótica? É quando você usa um exemplo ou alguns exemplos para chegar a verdades gerais, a conclusões gerais. Exemplo:
Vamos dizer que a hipótese de uma pessoa é: fumar não faz mal à saúde. E aí a evidência que ela usa é: eu tenho tio, o Anderson, e o Anderson, ele fumou a vida inteira e morreu com 80 anos. Então fumar não faz mal. Tem várias questões aí. A primeira, e a mais rasa delas, é que esse cara que tá argumentando isso não tem como saber se o tio dele, que eu já esqueci o nome que eu dei, não viveria até 100 anos se não fumasse, né? Isso é o mais raso. Mas qual é o grande problema desse argumento? Como que a ciência descobre as suas questões? Vamos dizer que a gente quer saber, a gente está interessado em saber, alguém está interessado em saber, se o quarto período B de arquitetura da faculdade X gosta de macarrão, tá? Gente, peguem esse meu exemplo e expandam para qualquer outro, tá? É realmente só um exemplo. O que que eu tenho que fazer para chegar a essa conclusão? Vamos dizer que nessa sala tem 60 alunos. Você poderia me dizer que eu tenho que fazer um questionário e perguntar para cada um se gosta ou não de macarrão. E aí, se a maioria gostar, eu digo que o quarto ano B de arquitetura gosta de macarrão. Não é assim que a ciência funciona. Porque se fosse dessa forma, ela seria muito lenta. E a maioria das descobertas que a gente tem hoje, que beneficiam o nosso dia a dia, não teriam acontecido, né? Imagina, existem algumas coisas em que a gente tem que se perguntar que envolvem a espécie humana como um todo. A gente teria que perguntar para todas as pessoas existentes no planeta Terra para obter uma resposta? A ciência ia ser lerdíssima se fosse dessa forma. Então a estatística encontrou um modo de funcionamento que auxiliou a gente nessa questão. O que acontece? A gente não precisa perguntar para esses 60 alunos. A gente pega uma amostra, que é representativa do todo, e pergunta apenas para essa amostra. Mas aí tá o ponto. Geralmente eu posso perguntar para vocês assim: se eu perguntar para 20 alunos, é uma amostra representativa do todo? Eu acho que muitos de vocês devem pensar agora: não, é pouco. Mas e se eu pegar 45, 50 alunos, será que é representativa do todo? Eu acho que tem muito mais chance de você que está me assistindo pensar: agora sim. Não, nenhum dos dois casos. Até porque a minha pergunta não faz sentido. E não existe resposta certa para a pergunta errada, né? Não é assim: quantos que eu devo pegar? Existe um cálculo amostral, que eu vou mostrar aí na tela para vocês. Esse cálculo amostral me fala qual é a quantidade, qual é o tamanho da amostra que eu preciso pegar para ela ser estatisticamente significativa e para ela representar o todo. Beleza? Então, existe um cálculo específico que eu tenho que fazer. Qual é o ponto que eu quero chegar? Por que eu estou explicando isso para vocês quando eu falo de evidência anedótica? Porque o grande erro da evidência anedótica é exatamente esse. Quando eu uso a evidência anedótica, eu não estou levando em consideração o que a estatística me diz, o que a metodologia científica me diz. O meu tio, o tio lá do cara que eu dei como exemplo, não é uma amostra representativa do todo. O exemplo dele não representa absolutamente nada para minha hipótese: fumar faz mal à saúde ou fumar não faz mal à saúde. Tá longe de ser, né? Na verdade, se ele tivesse 20 tios assim, também não seria, porque no caso, eu tô querendo uma amostra representativa da espécie humana, né? Então eu teria que fazer um cálculo e etc. Gente, eu dei um exemplo que ele de cara já pareceu absurdo, mas eu poderia não ter feito isso. Eu poderia usar um exemplo muito plausível, que faz muito sentido, e mesmo assim ele ia estar errado. Se eu não uso o que é o cálculo amostral, que realmente representa o todo, eu não chego a uma conclusão verdadeira. Outra coisa importante: mesmo que eu use o cálculo amostral e que eu chegue a um tamanho da amostra que seja ok para me dar uma resposta verdadeira para a pergunta que eu fiz, né, para corroborar ou refutar minha hipótese, ainda pode não dar certo. Isso pode acontecer, por exemplo, se eu não construir uma amostra diversa. Por exemplo,
Vamos falar que eu peguei o cálculo amostral e o meu cálculo amostral disse que eu precisava de X pessoas desse quarto ano B de arquitetura da faculdade. Só que nessas pessoas eu não escolhi uma amostra diversa, então eu peguei ou só mulheres, ou a grande maioria mulheres numa sala que tem mulheres e homens igualmente, ou só peguei pessoas de 20 a 30 anos. Então eu tenho que pegar uma amostra diversa, gêneros diferentes, idades diferentes, situações socioeconômicas diferentes. Por quê? Vamos ser práticos, tá? Isso aqui não é só porque a ciência diz que tem que ser assim, tá? É porque se não for dessa forma, eu não tenho uma resposta assertiva. Eu não tenho uma resposta para a pergunta que eu me fiz. Eu tenho a resposta para outras coisas. Vamos dizer que eu pego esse cálculo amostral, chego à conclusão de que eu preciso de uma amostra X, e essa minha amostra X é só composta por alunos homens. Gente, a resposta que eu vou conseguir é para a pergunta: os alunos homens do quarto B de arquitetura da faculdade X gostam de macarrão? E essa não foi a pergunta que eu me fiz. Percebem? Eu vou conseguir uma resposta para uma pergunta diferente da qual eu me fiz. E aí, se você estiver entendendo realmente o que eu tô falando, você tá percebendo uma coisa que é assustadora, para dizer o mínimo. Basicamente, todas as conclusões que a gente chega ao longo da nossa vida, elas são só achismos nossos, porque dificilmente o nosso grupo de convívio, que é o que a gente usa para chegar a conclusões sobre a espécie humana, são uma amostra representativa do todo. Eu sei que eu tô falando uma coisa complicada. Se você não tiver no mínimo angustiado, você não entendeu, porque a coisa é realmente pesada. Todas as conclusões que a gente chega durante a nossa vida inteira, com base na nossa vivência, o nosso grupo de convívio dificilmente é representativo do todo para as certezas sobre os seres humanos. E aí você tá me dizendo, criatura, que é pra gente fazer o quê? Pesquisar, ir atrás de artigo. Você quer saber sobre como que as coisas funcionam, sobre como o ser humano funciona? O único jeito é aprender como ciência funciona. Eu não tô te falando para você fazer as pesquisas, porque aí você ia demorar uma eternidade. A maioria delas, ou a maioria não, muitas delas já foram feitas. É só a gente aprender como ir nos sites de artigos científicos, como pesquisar em journals de publicação de alto impacto e etc. Uma das coisas que eu costumo dizer é que pesquisar, né, descobrir sobre verdades científicas não é uma coisa fácil. É muito mais fácil você acreditar no que o seu youtuber favorito fala. 10 minutos, acabou. Você pode até escutar fazendo outra coisa. É muito mais fácil do que aprender como a ciência funciona, como a gente deve pesquisar as coisas. Só que se você tem algum critério e quer descobrir como as coisas funcionam de verdade, na realidade dos fatos, o único jeito que a gente tem é usando ciência. Não tem outro. E eu te digo mais, essa busca por artigos científicos é uma coisa muito complexa de se fazer. Não é só ir atrás de um artigo científico, de outro. Você tem que saber tantos critérios envolvidos nisso que, de novo, o nosso país perde muito em não ter uma alfabetização científica. Porque ciência é uma coisa muito complexa, mas também é muito bonita de se ver. Eu acho que as pessoas iam ficar muito encantadas quando descobrissem como ciência funciona, em saber como é que os fenômenos acontecem. Mas, de novo, é mais fácil acreditar nas notícias que chegam no seu WhatsApp. Porque você não teve que aprender como ciência funciona, você não teve que aprender como ciência raciocina, você não teve que saber o que é falsabilidade. Você não teve que aprender que uma das coisas básicas em ciência é replicabilidade. Você não pode chegar a um resultado que só você consegue chegar. As outras pessoas, o resto da comunidade científica tem que, com os mesmos métodos que você usou, chegar no mesmo resultado. Senão, seu resultado é inválido. Eu cansei de escutar pessoas falando que uma determinada hipótese é verdade porque tem um artigo sobre e elas encontraram esse artigo. Gente, um artigo científico não é nada. Digo mais, 2, 3, 4, 5 não são nada.
para você chegar a uma verdade, que é um consenso científico, você tem que primeiro saber que existe uma coisa, que está aí na tela, chamada de hierarquia de evidências. A hierarquia de evidências fala uma coisa muito interessante pra gente, que as evidências científicas, elas têm pesos diferentes. Ela pode ser de uma qualidade mais baixa, inferior, e de uma qualidade mais alta. Um artigo científico... Ai, gente, muito difícil, muito complicado. E percebam que mesmo as evidências baixas, que são as que estão na base da pirâmide, são evidências científicas. A evidência anedótica, que é a que eu falei anteriormente, nem tá aí, tá? Porque ela nem chega a ser uma evidência científica, ela é realmente um erro argumentativo. Na base dessa pirâmide, a gente tem algumas coisas. Uma delas é a opinião de especialistas. Muita gente acha que a opinião de um especialista é uma evidência forte na ciência, e não é. Tá? Ela é uma evidência bem fraca. Por quê? Porque um especialista, ele é um ser humano. E o ser humano, ele fala bobagem, ele comete erros. Então não é porque a pessoa é especialista em alguma coisa que qualquer opinião que ele externa é válida, né? Muitas vezes ele vai falar bobeira. E fala, né? E aí no topo da pirâmide a gente tem uma coisinha chamada meta-análise. Gente, o mundo deveria saber o que é meta-análise. É muito importante entender que a evidência científica mais forte é a meta-análise. Por quê? Porque, de novo, quando alguém chega para você com o argumento de isso aqui que eu tô falando tá certo, tem um artigo científico publicado. Se não for uma meta-análise, esse um artigo que ele tá falando, você não devia nem escutar o que ele tá dizendo. Porque ele não sabe do que ele tá falando, não tem verdade naquilo, não tem segurança naquilo, mesmo ele achando que tem. A meta-análise é quando você pega, falando de um jeito bem superficial, tá? É quando você pega vários artigos sobre o mesmo tema, que falam de um mesmo assunto. Você faz uma análise criteriosa desses artigos, né? Quais que têm as melhores metodologias, quais que foram publicados em jornal de alto impacto, quais que foram revisados por pares, etc. E chega a uma conclusão com todos eles. Gente, uma evidência realmente forte científica é quando eu tenho o mesmo resultado em várias meta-análises. Aí sim, eu posso ficar segura que aquilo dali realmente é um consenso científico atualmente. Não é assim, eu não tenho como afirmar. Eu não tenho uma evidência robusta nas minhas mãos. E, de novo, as pessoas não sabem disso. Elas acham que se eu estou num debate com alguém e eu dou uma evidência científica e a pessoa me dá uma outra evidência científica, que é um contra-argumento ao meu, tá empatado, tá 1-1 nessa discussão. Não é verdade. Acabei de falar para vocês, as evidências têm forças distintas, então eu tenho que saber qual é a força da minha evidência e qual é a força da evidência dessa pessoa que está no debate. Uma das duas é meta-análise. Você pode falar agora para mim. Minha criatura, minha jovem, eu vivi muito tempo, as minhas experiências de vida foram muito importantes para mim, eu demorei muito para construir as minhas ideias sobre o mundo e sobre a realidade à minha volta e eu não vou abrir mão delas só porque você está dizendo que elas não são científicas. Você tem todo o direito de fazer isso. O que eu estou te dizendo é que essas verdades não são seguras. Elas podem estar todas erradas. Simples assim. E isso não deveria ser tão desolador. Se a gente tivesse, de novo, uma alfabetização científica, a gente já saberia disso desde sempre. A gente saberia que para a gente chegar a conclusões sobre como as coisas funcionam, sobre a realidade das coisas, a gente deveria ir atrás de estudos científicos que deem essa resposta. Uma das coisas que tem invadido as discussões, inclusive em âmbito público, é a tal da questão de opinião. As pessoas têm usado muito esse argumento. É a minha opinião. Se é a minha opinião, eu tenho todo o direito de externá-la. E ela está tão correta quanto a sua opinião. Gente, isso não é verdade. Existem algumas coisas no mundo, alguns fenômenos que são, sim, questão de opinião. Exemplo, estética. Você achar uma pessoa bonita ou feia é questão de opinião. Inclusive, existe uma explicação para isso.
a forma como a nossa percepção processa neuronalmente o mundo ao nosso redor explica por que estética é uma questão de opinião. Mas isso já é para outra discussão. Só que outras coisas não são questão de opinião. Não se refuta estudos científicos com opinião. Muitas vezes a sua opinião não vale de absolutamente nada. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que eu estou fazendo uma palestra e eu pergunto na minha palestra o seguinte: levanta a mão direita quem é a favor do aborto, da legalização do aborto no Brasil. E levanta a mão esquerda quem é contra. Beleza. Agora eu quero colocar uma outra questão na roda. Levanta a mão direita quem é a favor da legalização da maconha no Brasil. Levanta a mão esquerda quem é contra a legalização da maconha no Brasil. E por último, quero levantar uma terceira questão. Levanta a mão direita quem é a favor da pena de morte no Brasil. E quem é contra a legalização da pena de morte no Brasil, levanta a esquerda. Ok. Eu vou falar para vocês que a grande maioria das pessoas dessa plateia, independente da quantidade, vai ter levantado uma das mãos, pelo menos em uma dessas perguntas. Eu diria que muito provavelmente nas 3. Inclusive você que está me escutando pode tentar fazer esse experimento com você mesmo. Levantar sua mão direita ou esquerda. Ok. Agora imaginem que depois disso eu digo, tá bom, abaixem a mão. Eu quero fazer outra pergunta. Eu quero que levante a mão para mim qualquer uma das duas. Quem já pesquisou sobre o que aconteceu nos países que legalizou a maconha? Quais foram as consequências jurídicas, sociais, econômicas? Quais foram? Culturais? Levanta a mão para mim quem já pesquisou sobre os países que legalizaram o aborto e quais foram as consequências sociais, culturais, econômicas, etc. E com relação à pena de morte, a mesma coisa. O que vocês acham que vai acontecer? Pois é. As pessoas acham que tem que ter opinião para tudo. Gente, isso é um erro absurdo. Se você não tem conhecimento teórico, se você nunca leu aprofundadamente, não é só ler um textinho. Não é ver o que você recebeu no WhatsApp. Não é o que posta no seu Facebook. É estudar de verdade o assunto, aprofundadamente, de maneira científica. Se você não fez isso com um determinado assunto, você não deve ter opinião sobre ele. A sua resposta, quando alguém te perguntar a tua opinião sobre ele, é: eu não sei. Falta tanto essa frase no ser humano que é uma coisa complicada. É difícil perceber isso. Tanto que a gente tem um exemplo muito difundido, né? Os especialistas em política que brotaram nas redes sociais nos últimos 3, 4 anos. Todo mundo muito especialista em política, de repente. Todos fizeram pós-graduação em ciências políticas e eu não soube disso. É complicado. Isso não é necessariamente culpa, tá, das pessoas. A gente tem um padrão cerebral, neural, onde o nosso cérebro não gosta de falar eu não sei. O nosso cérebro não gosta de incerteza. Ele gosta de lidar com a certeza. Mas aí eu entro num ponto de novo. Uma vez que você sabe disso, que você estudou sobre o assunto, que você foi atrás de artigos científicos sobre isso, você pode lutar contra. Você sabe que no momento em que você está com vontade de expressar uma opinião sobre um assunto que você não tem conhecimento, você sabe que é o seu cérebro que não gosta que você diga eu não sei. E aí você pode tomar uma outra atitude, um outro caminho. Você tem de repente livre-arbítrio para não ir para ir contra o padrão cognitivo do seu cérebro. É por isso que ciência é tão bonito, né? Gente, ciência liberta. Liberta a gente em vários níveis. Esse é um exemplo claro de como a ciência liberta, como o conhecimento é realmente libertador. Quando eu disse que eu perguntaria, né, para a plateia, quem já leu sobre, eu tenho que fazer um adendo, muito importante. Alguns assuntos, eles exigem uma leitura muito aprofundada e complexa sobre, porque são assuntos complexos. Alguns assuntos, principalmente ligados a aspectos humanos, eles não são assuntos simples.
Então, quando eu pergunto, você já leu sobre, eu não tô falando você leu uma reportagem. Eu tô falando de uma coisa realmente aprofundada. Eu vou dar um exemplo para vocês. Existe um diálogo hipotético. Algumas pessoas falam que realmente aconteceu, outras que não, mas a veracidade ou não desse diálogo não é importante para esse vídeo. Nem para o que ele representa. Que é mais ou menos assim. O jornalista chega para o Einstein e fala o seguinte: você poderia me explicar a teoria da relatividade? E aí o Einstein responde: claro que eu posso explicar a teoria da relatividade. Mas antes eu posso te fazer uma pergunta? Você pode me explicar como que frita um ovo? E aí o jornalista responde: posso sim. É claro que eu posso te explicar como frita um ovo. E o Einstein diz: tudo bem, mas agora você me explica sem que eu saiba o que é um ovo, sem que eu saiba o que é uma frigideira e sem que eu saiba o que é um fogão? O que o Einstein queria dizer com isso, gente? O jornalista estava perguntando para ele sobre uma teoria das mais complexas que podem existir, e esse jornalista não tinha um conhecimento básico de física. Como que o Einstein ia explicar para ele a teoria da relatividade? E é isso que muita gente não entende. Muita gente quer passar a ser conhecedor de determinado assunto tendo lido o mínimo sobre, ou sem entender conceitos básicos disso. É o que acontece quando a pessoa fala a minha verdade está correta porque tem um artigo sobre. Essa pessoa acha que está usando ciência. Essa pessoa acha que entendeu a importância da ciência. Só que ela está sendo anticientífica. Ela não tem a menor ideia de como realmente a ciência raciocina. E mais uma vez, não é culpa dela. Ela mora num país, eu não sei como são os outros, nunca morei em outro país, que realmente não dá protagonismo para a ciência. Infelizmente. E agora a gente está vendo o resultado disso, né? A gente está pagando um preço alto por não ter dado essa atenção. Bom, para finalizar, eu queria falar para vocês que uma das consequências disso tudo é que o Brasil ele é um terreno fértil para a pseudociência. Aqui as pseudociências elas se reproduzem em todos os campos inimagináveis e imagináveis do conhecimento. E a pseudociência ela é uma coisa muito perigosa. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é o conceito de pseudociência. Muita gente se engana e acha que pseudociência é qualquer coisa que não é ciência, e isso não tá certo. Pseudociência é algo que se diz ciência, se entende como ciência, se vende como ciência, mas não segue o método científico, tá? Por exemplo, religião, arte, são pseudociências? Não, tá? Porque a religião e a arte não querem ser ciência, não se vendem como ciência. Então, de novo, pseudociência é algo que se entende, se vende como ciência e não é. E a pseudociência ela é uma coisa muito complicada, porque ela usa artimanhas para te convencer. Por exemplo, uma das coisas que a pseudociência faz, e eu acho que é uma das mais desonestas, é que ela, no discurso pseudocientífico dela, utiliza pedaços de ciência verdadeira. Então você nunca vai ver um palestrante de pseudociência falando só pseudociência. Vez ou outra ele vai encaixar resultados verdadeiramente científicos na fala dele. E aí como é que você vai conseguir perceber isso? Como perceber quando que ele está falando de ciência mesmo e quando não está? Uma vez que a gente não sabe como ciência funciona, uma vez que o nosso país não deu importância devida para isso. Uma outra coisa que a pseudociência faz para te enganar e para se passar como ciência é usar o que a gente chama de correlação espúria. O que é isso? Correlação espúria é quando é defendido que uma coisa tem uma correlação direta com a outra ou até causa da outra por simplesmente andar na mesma direção dela. Como assim? Vamos dizer que alguém diz que atualmente os casos de TEA estão aumentando bastante, de transtorno do espectro autista. Realmente, né? Os casos de TEA estão realmente aumentando muito. A gente sabe alguns dos motivos para isso, né? Como, por exemplo, idade parental avançada, mas a gente não sabe todos. Muitos mistérios ainda circundam esse tema e tem muita pesquisa científica sendo feita nesse exato momento sobre. E aí essa pessoa fala que o número de agrotóxicos usado
nas verduras e nas frutas, nas plantações, também tem aumentado. Portanto, o aumento de agrotóxico causa o aumento de autismo. Gente, sabe uma coisa que tem que aumentado também? O número de rinoplastias. É fato que as pessoas cada vez mais estão fazendo cirurgia para afinar o nariz. Isso também está aumentando o número de casos de autismo? Outra coisa que a pseudociência usa, né? A gente chama de sofisma, que é basicamente você entrar com uma premissa falsa e desenvolver o seu raciocínio em cima dessa premissa falsa. Por exemplo, só tô pensando em casos de autismo, mas vamos dizer que um palestrante chega e diz o seguinte: bom, a gente não conhece nada sobre as causas do autismo, portanto, pararam, 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 pararam. Gente, a primeira coisa que ele falou é mentira. A gente não sabe tudo sobre as causas do autismo, mas a gente não sabe nada. A gente sabe muitas questões. O ácido valproico tem uma possível relação com esse aumento, a idade parental, como eu já falei, etc. Então, isso é usar sofisma, né? A primeira coisa que ele falou, a premissa dele foi falsa. Então, o que vem depois do portanto que ele utilizou não é válido, porque a premissa inicial não era verdade. Outra coisa que se faz muito na pseudociência é usar evidência anedótica, que, como eu expliquei, é o pior tipo de evidência possível, né? Na verdade, nem é uma evidência, é um erro argumentativo. Outra coisa que a pseudociência faz é utilizar a teoria da conspiração, que, como eu falei para vocês, elas são impossíveis de serem refutadas. Porque se você fala que não tem nenhuma evidência para aquilo, a pessoa responde que isso é a própria conspiração em si. Então, as teorias da conspiração, elas em si, não têm nenhuma evidência, porque a conspiração consiste nisso, e não ter evidência. Às vezes dá vontade de você perguntar para a pessoa como é que você sabe, criatura. Se tem uma conspiração para ninguém saber. Enfim, gente, é isso. Eu queria agradecer quem assistiu esse vídeo, que vocês repassem para outras pessoas, porque esse tema é realmente importante e ele tem feito parte do debate público de forma muito mais enfática do que era antes, e a gente tem que saber do que a gente está falando, porque ciência é uma coisa muito séria, ciência é uma coisa muito rigorosa e muito importante. A grande maioria das coisas que a gente conquistou nos últimos séculos, né, enquanto espécie, foi utilizando metodologia científica. A gente não pode esquecer que há umas décadas atrás, há uns séculos atrás, a nossa expectativa de vida era muito baixa. E hoje ela aumentou significativamente por causa das descobertas da ciência.